Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade à série de vídeos voltada para aquelas questões que mais caem na prova do OAB. Nesse vídeo eu continuo tratando dos temas de processo do trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sininho de notificações para que vocês recebam estes vídeos. Peço que vocês dêem o like e peço que vocês também compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo de processo do trabalho e dessas questões que podem cair na prova da OAB. Pessoal, quando você vai estudar processo do trabalho, um dos artigos que você jamais poderá de procurar e estudar na CLT é o artigo 651, meus amigos. É o artigo que trata da competência da Justiça do Trabalho. Esse artigo é muito importante, já caiu em várias questões de primeira e segunda fase da OAB. E por que ele é importante? Porque ele vai definir a competência da Justiça do Trabalho. E essa competência é uma questão que cai com muita frequência. E como é que essa questão ela pode cair na prova do OAB? É muito comum, meus amigos, seja na primeira fase ou na segunda fase, o examinador ele embola toda a questão, ele embola todo o enunciado. Ele diz que o reclamante morava numa localidade tal. Depois ele diz que ele assinou, ele celebrou o contrato de trabalho numa segunda localidade. E depois, às vezes, ele fala que ele foi demitido e foi morar numa terceira localidade. Ou então ele vai jogando dessa forma. Ele quer saber se você tem a certeza da competência territorial, se você conhece o artigo 651. É sempre bom estudar. E olha só, o artigo 651 caput, ele fala o seguinte: a competência da Justiça do Trabalho será do local da prestação de serviços, meus amigos. Essa é a regra. A competência da Justiça do Trabalho é a do local da prestação de serviços. Então, não interessa quando o examinador ele informa que a pessoa trabalhava, por exemplo, não era em Manaus. Digamos que a pessoa tinha residência em Manaus, mas se o local da prestação de serviço dele era Salvador, então local da prestação de serviço. A competência para o ajuizamento de uma reclamação trabalhista é na Justiça do Trabalho de Salvador. Não adianta falar que ele morava no Rio de Janeiro e depois ele foi morar em São Gonçalo, sendo que o contrato de trabalho dele foi celebrado em Macaé, mas a prestação do serviço era em Itaboraí. O artigo 651 é claro: local da prestação dos serviços. Vai ajuizar a reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho da competência de Itaboraí. Se o local da prestação de serviço foi Niterói, é a Justiça do Trabalho de Niterói. Se o local da prestação de serviços foi Nova Iguaçu, a competência territorial é Nova Iguaçu. Se o local da prestação de serviços foi Campinas, mesmo que ele atualmente mora em São Paulo, ou que ele tenha morado em São Bernardo do Campo, local da prestação de serviço foi em Campinas. É isso que vai cair na prova.
Algumas vezes, como eu sempre digo, o examinador ele tem algumas opções. Ele vai para o parágrafo 2º, ele vai para o parágrafo 3º, vai para o parágrafo 1º, mas em regra ele se limita ao caput. Só que ele faz uma miscelânea, uma salada, ele mistura, ele cria confusão no enunciado da questão e a resposta é a resposta mais simples possível. Mas, de qualquer forma, nós temos que conhecer os parágrafos. No parágrafo 1º, ele fala assim, quando o reclamante ou reclamado quando o empregado for agente comercial ou viajante, olha a competência ali, ó. Primeiro vai ser onde houver alguma agência ou filial. Quando é aquele tipo de funcionário que trabalha, que viajando, em regra, a competência vai ser aonde? Aonde essa empresa tiver uma agência ou filial. Não vai ser no local da prestação de serviço, porque ele está sempre viajando. Então, é a primeira exceção à regra contida no caput do artigo 651 da CLT. Já que ele está viajando, não é necessariamente o local da prestação de serviço. Vai ser onde existir uma agência ou filial da empresa. Caso não exista uma agência ou filial da empresa, aí sim pode ser no domicílio do empregado, ou ainda no local mais próximo do domicílio. Essa é a primeira exceção. Agora temos outra informação aqui também que merece comentário. Quando é, por exemplo, um trabalho no exterior e a pessoa é brasileira, em regra, iremos seguir a Justiça do Trabalho, a legislação brasileira, salvo se existir uma convenção internacional que trate da competência territorial nesses casos específicos de casos internacionais de trabalho para empresas internacionais e locais internacionais. Se não tiver nenhuma convenção internacional que fale sobre isso, iremos seguir a regra da CLT. A legislação pertinente é a brasileira. Também temos aqui, meus amigos, no parágrafo 3º, um detalhe interessante aqui, ó. O parágrafo 3º fala o seguinte: celebração de contrato quando não ocorre, quando tem uma atividade fora do local. Por acaso, digamos que tenha sido celebrado o contrato em determinado local e a atividade é fora desse local. Ela também é uma exceção. Esse parágrafo deu a opção, o legislador ele deu a opção para que a parte, o empregado, ele escolha ou o local da prestação de serviço, como está dizendo aqui, ou local da celebração do contrato. Essas são algumas hipóteses que podem cair ali na primeira ou na segunda fase. Eu tenho visto isso cair bastante na primeira fase, mas artigo 651 pode ser que caia na primeira fase. Eles não perguntam tanto isso porque às vezes eles têm tantas informações para questionar na segunda fase e eles têm usado isso muito na primeira fase, mas em via de regra eles sempre batem na tecla do caput do artigo 651 da CLT. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Eu peço que vocês deem um like, compartilhem e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.